Olá, tudo bem com você? Hoje vamos aprender a usar o esquadro para construir retas paralelas. Então, nós temos aqui um esquadro de 60 ou esquadro de 30, né? Porque ele tem aqui um ângulo de 60 graus e outro ângulo aqui de 30 graus. Temos também um outro tipo de esquadro, que é o esquadro de 45 graus. Em que eu tenho dois ângulos aqui de 45. Então, esse ângulo aqui de 45 e aqui também um ângulo de 45 graus. Então, basicamente, eu consigo também, com o esquadro, construir ângulos ou traçar, então, retas paralelas. Hoje nós vamos aprender a construir retas paralelas usando o esquadro. Posso fazer linhas também com eles, tá? Então, vamos lá. Se eu utilizar aqui uma régua de apoio, então vamos supor aqui, eu coloco a régua nessa posição e o esquadro, né, encosta na régua e ele vai deslizando. Então, se eu segurar a régua firme com uma das mãos, o esquadro vai deslizar na outra. Então, veja bem, e aí eu posso fazer o quê? Simplesmente traçar as retas aonde eu desejar. Por exemplo, eu quero fazer linhas horizontais. Então, eu posso ir traçando aqui, ó. Tenho a régua firme, tenho o esquadro, eu venho e traço aqui as minhas retas, ó. Tracei a primeira. Vejo a distância que eu quero. Vou traçar a segunda reta paralela. Venho, traço mais uma. E tantas quantas eu queira. Então, dessa forma é que eu uso o esquadro. Então, eu mantenho a régua firme e o esquadro vai deslizando. Então, conforme ele vai deslizando, eu vou traçando, então, as retas que são paralelas. Tá? A gente pode observar aqui que foram traçadas aqui 4 retas paralelas. Pode traçar também em qualquer outra posição. Eu posso usar também, se eu quiser, esse outro lado aqui do esquadro. Tá? Então, conforme você vai modificando a posição do esquadro, você traça as retas paralelas. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma reta aqui. E eu queira desenhar outra reta paralela a essa. Como que eu faço? Eu posiciono o esquadro na reta. Veja bem, posicionei ele. Coloco a régua, posso usar a régua se eu não tiver outro esquadro, né, na base dele aqui, e desloco, né, faço um deslocamento dele. Então, olha só, o esquadro está aqui, marquei certinho, vou fazer do mesmo tamanho. Desloco ele. E traço. Então, eu desloquei essa reta aqui, tá? E também ela é paralela em relação à primeira. Então, é uma forma que eu tenho também de utilizar o esquadro. Tá? Então, eu uso sempre a régua de apoio. Então, você usa a régua de apoio, posiciona o esquadro e desliza ele. Então, veja bem, então essa régua segura firme com uma mão e com a outra você desliza o esquadro para a direita ou para a esquerda. E aí você vai modificando ele, né, para um lado ou para o outro e fazendo então os movimentos necessários. Aí você vai traçando as retas que assim você desejar. Pode-se utilizar outro esquadro também de apoio, tá? Você pode usar um esquadro de apoio, tá? E faz o mesmo procedimento. Desloca para um lado e para o outro. Então é possível criar linhas também, tá? Fazendo esse movimento com o esquadro. Você pode criar figuras geométricas também fazendo esse procedimento com o esquadro. Construir alguns ângulos também utilizando o esquadro. Por exemplo, esse ângulo aqui do esquadro, ele tem uma abertura de 30 graus. Então, se eu fizer o contorno dele, então essa abertura aqui, ela é uma abertura de 30 graus.
Então, se eu tiver dois esquadros, por exemplo, eu posso pegar aqui esse ângulo que tem 60 graus e pegar esse outro esquadro que também tem o mesmo ângulo de 60 e traçar o contorno deles, e eu vou ter uma abertura aqui de 120 graus. Tá? Então, o esquadro ele serve tanto para eu traçar as retas paralelas, quanto também para construir alguns ângulos.